E aí, rapaziada da TV Leão, você que está assistindo a nossa programação, hoje eu estou recebendo uma figura muito bacana, Kleber Machado, que dispensa comentários, né? Um cara já consagrado aí no esporte brasileiro, no jornalismo esportivo brasileiro. Kleber, seja muito bem-vindo aqui ao Fortaleza, Obrigado. Seja muito bem-vindo à TV Leão, tá bom? Obrigado, prazer estar conversando com todos vocês que acompanham a TV Leão, a TV do Fortaleza. Show de bola. E, Kleber, bom, pra gente dar início a esse nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho do início da tua carreira, lá atrás. Como é que se deu esse início da sua carreira? Teve muita dificuldade, teve muitas agruras, mas eu queria que você contasse aí um pouquinho. Até que não, eu dei sorte. Meu pai trabalhava em rádio lá em São Paulo, na Rádio Bandeirantes, então quando eu estava molequinho, 17 anos na verdade, eu comecei a trabalhar em rádio, mas não tinha nada a ver com esporte. Comecei a trabalhar assim e aí o esporte foi aparecer, depois eu saí da Rádio Bandeirantes, fui para a Rádio Globo, e na Rádio Globo é que eu tive chance de fazer as primeiras tentativas no esporte como repórter e tal, mas assim, dividindo. Eu trabalhava na programação da rádio e pintou uma chance de fazer reportagem no esporte acumulando, assim, não era nada... E aí o tempo foi passando, quando eu saí da Rádio Globo em 86, eu já tinha tido uma experiência na TV Gazeta de São Paulo também, trabalhando nas duas ao mesmo tempo. E aí quando eu saí, eu pensei que eu ia tentar fazer uma carreira no esporte, entendeu? Aí eu fui procurar emprego no esporte. Aí acabei voltando para a TV Gazeta, aí foi uma experiência anterior menor, um ano assim mais ou menos. Mas aí a partir de 86 é que eu comecei a trabalhar em televisão, até então era rádio, aquele pouquinho na Gazeta, mas era rádio. E aí em 86 é que eu comecei a trabalhar mesmo com esporte e na televisão. Aí começou e tal, e aí em 88 veio a TV Globo por uma emissora no interior, em São José dos Campos, que a Globo estava abrindo lá. Kleber, mas assim, quando você estava lá no início, você pensava mesmo que sua carreira ia decolar, assim, que você ia se tornar esse cara famoso que você é? Na verdade, eu achava na minha cabeça que eu ia fazer carreira trabalhando em rádio, trabalhando na programação da rádio, trabalhando no departamento artístico de rádio. Achava futebol legal, desde moleque brincava de narrar futebol de botão, mas achava que a minha carreira ia ser... Minha vida profissional ia ser no rádio, entendeu? Que era o mundo que eu vivia, as pessoas que eu conhecia, os caras que eu admirava e tal. O esporte apareceu assim, meio sem querer, mas eu sempre achei muito legal, sempre achei muito bacana. E quando eu consegui um emprego na Gazeta para fazer só esporte, aí eu já não precisava mais dividir, como eu tinha até então dividido. E fui fazer só esporte, aí eu falei, bom, dá para fazer esse negócio aqui, isso aqui é legal. E aí as coisas foram andando meio naturalmente, entendeu? Sem muita forçação de barra. Quer dizer, eu era repórter, aí passei a apresentar o jornal que a TV Gazeta tinha, e lá na época você podia gravar o jogo, gravar o VT do jogo sem muita questão de direito, como tem hoje, não tinha naquela época. Então a gente ia lá e gravava, e aí eu comecei a fazer um outro jogo. Aí apareceu essa televisão em São José dos Campos, na TV Globo, e eu fui para fazer o Globo Esporte local, fazer reportagem e apresentar, editar o Globo Esporte. E aí as coisas foram andando, e aí eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar na rede, eu entrei lá em 88 e em 90 eu estava narrando o jogo na Copa do Mundo, quer dizer, foi rápido, foi legal. Mas assim, eu não imaginava que eu fosse. Assim, sempre achei a profissão de narrador uma profissão sensacional, muito bacana, mas não imaginava que fosse virar narrador, eu não imaginava, não. E Kleber, é interessante que você fala que você seguiu essa carreira do esporte, mas assim, você tem múltiplas funções dentro disso, né? Você narra futebol, você já narrou Fórmula 1, corrida de rua, boxe, o Kleber Machado já se aventurou até no carnaval do Rio e de São Paulo, né? Quase 20. E aí, o que é que você fala? Eu acho assim, na verdade, assim, tem algumas coisas. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe a profissão. O cara que escolhe ser médico, o cara vai ser médico, faz a faculdade de medicina e ele opta por uma especialidade da medicina. Aí ele vai se especializar em cardiologia, no que quer que seja, vai ser médico e vai se especializar. Mas ele tem uma noção óbvia da medicina, né? Tanto é que hoje você tem um sem número de médicos que são clínicos gerais e médicos especialistas, em otorrino, no que quer que seja. Eu
Eu acho que a gente, quando a gente opta por ser jornalista, a gente é jornalista. O que o caminho vai levar, por onde a profissão vai levar, claro, você pode gostar mais de política, mais de economia, você pode gostar mais de esporte, você pode gostar mais de cultura, você pode gostar, mas eu acho que a gente tem que ter a capacidade de fazer qualquer coisa, entendeu? Então, se amanhã alguém mandar eu entrevistar o Gilberto Gil, eu tenho que saber entrevistar o Gilberto Gil. Se amanhã alguém mandar eu participar de uma coletiva de imprensa de um governador, eu tenho que saber o que está acontecendo no estado daquele governador para fazer uma pergunta pertinente. Eu acho que assim, nós somos jornalistas, então nós temos que ficar atentos com os fatos, com as notícias, com as repercussões, com as interpretações, com as versões, e aí a gente vai fazer. E no esporte, só que a função de narrador esportivo, ela sai um pouco desse caminho, porque ela tem lá um jogo que está acontecendo, que você sabe. Todo mundo sabe o que é um jogo de futebol, né? O que um time quer, o que outro time quer, o que está fazendo agora. Ele tem um roteiro pré-estabelecido, mas ele não está escrito, ele vai sendo escrito a cada lance, a cada jogada e tal. E você tem esse envolvimento da torcida, dos personagens. Então ele tem uma mistura, assim, eu acho que ele tem mesmo uma mistura de arte com jornalismo, com emoção, com interpretação, com sentimento das pessoas, né? Tem uma participação muito direta do assistente, do torcedor, de quem está no estádio, de quem está em casa assistindo. Mas assim, basicamente a gente é jornalista. E dentro do esporte, e assim, como eu tive uma formação lá atrás que era de programação, então, sempre gostei muito de música, gosto de música, conheço algumas coisas e tal. E dentro do esporte, eu acho que esse fazer bastante coisa que você falou, foi para mim um começo assim muito bom, foi para mim um espaço muito bom que eu fui alcançando, entendeu? Tem luta de boxe de noite, eu vou fazer. Tem uma corrida, tem um tênis, tem um vôlei, tem um basquete. Se eu conseguia fazer isso tudo, lógico que você ganha um espaço ali dentro, você vai tendo uma brecha lá que você vai entrando. Hoje que a gente faz mais futebol, por uma série de circunstâncias e tal, mas acho que para quem gosta de esporte, tem que gostar de esporte. Não pode ser especialista em futebol, entendeu? E Kleber, você veio aqui para Fortaleza para gravar, para bater um bate-papo ali com o Rogério Ceni, né? Como é que você vê essa vinda do Rogério para cá? O Rogério começou lá no São Paulo, né? Aquele negócio, aquele time gigante do São Paulo, o primeiro trabalho dele. E aí aconteceu um problema recorrente aqui no Brasil. Teve o seu trabalho interrompido no meio do projeto. E aí veio aqui para Fortaleza, aceitou esse desafio de vir aqui para Fortaleza. Você sabe que quando o Rogério começou a trabalhar, eu não achei que ele estava dando passo maior do que a perna. Pareceu uma oportunidade para ele ser técnico do São Paulo. Ele se sentiu em condição, ele assumiu, e eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu assumiria também. A minha dúvida era assim, será que o Rogério quer ser técnico de futebol ou o Rogério quer ser técnico do São Paulo? Essa era a minha dúvida, que eu vou perguntar para ele, inclusive. Quando houve a quebra da sequência muito rápida, né, para um cara que tem a história que ele tem no São Paulo, eu continuei em dúvida. Eu falei, será que o Rogério vai encarar outro? Será que ele vai decidir ser treinador? Será que ele vai mudar de atividade? Ao ver que ele aceitou o convite do Fortaleza, eu acho que ele decidiu ser técnico de futebol. Pelo menos ainda está na cabeça dele assim, eu vou ser técnico de futebol. Pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele resolva ser diretor, dirigente, presidente, sei lá o quê. Mas hoje ele me passa a impressão de estar a fim de ser técnico de futebol. E eu acho que a sacada do Fortaleza foi boa, de lembrar dele, de trazer o Rogério, pelo projeto todo, né? O centenário do Fortaleza, a volta à Série B, o Ceará acabou de ir para a Série A, o que acabou ainda dando mais gás ainda no negócio e tal. Eu acho que foi uma tabela boa, entendeu? Uma escolha boa de um cara que não tem a experiência de outros treinadores, mas tem a vivência no futebol. Eu acho que tem o apetite para dar certo. Ele é um cara muito determinado, ele é um cara que viveu a carreira dele no sucesso, no bem feito, entendeu? E acho que ele quer fazer isso no futebol. Então acho que o Fortaleza deu uma tacada muito boa. E no caso dele, ele aceitou. É lógico que ele deve ter ouvido um projeto, ele deve ter gostado da ideia, ele deve ter
se encantado, se seduzido pelo... Então acho que foi uma boa escolha do Fortaleza e acho que é uma boa escolha do Rogério. Para um desafio num outro mundo, encarar a Série B, encarar outro tipo de adversário, outro tipo de campeonato, eu acho que foi legal para os dois lados. Bacana. Kleber, você lembra de um cara chamado Mazinho Lima? Porra, Mazinho Lima? Dá uma dica, ué. 2005. Mazinho Lima. Fortaleza e Corinthians no Castelão. Um jogo da Rede Globo. Eu fiz o jogo? Você fez o jogo. Ó, vamos relembrar essa partida aí, tá certo? Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Fortaleza e Corinthians. Vai para a cobrança de escanteio, Coelho. Bola para dentro da área. Olha a cabeçada. Gol! Abuda do Corinthians. Olha o time do Fortaleza chegando para empatar. Gol! Mazinho Lima do Fortaleza. É a alegria pura do torcedor do Fortaleza. Um cruzamento do Lúcio. A bola parecia vir uma jogada meio em câmera lenta, né? A defesa do Corinthians ficou olhando, de repente aparece o Mazinho, veja. Ele vem caminhando da entrada da área para a marca do pênalti, pega de primeira. Fortaleza no ataque, Amaral dá o drible, faz o cruzamento, a bola desviou do Betão. Tenta pegar o Mazinho. Gol! Mazinho Lima, do Fortaleza. 4 minutos do segundo tempo. Amaral faz a jogada. Ela desviou no Betão. De novo Mazinho Lima. De primeira, sem deixar a bola cair. De pé esquerdo. Faz um bonito gol. Apita Kleber Assunção. Fim de jogo no Castelão em Fortaleza. Fortaleza 2, Corinthians 1, ganhou de virada. Você fez o jogo aqui no Castelão, Fortaleza ganhou de 2-1. O Corinthians abriu o placar no jogo, fez 1-0 com a Buda. E o Fortaleza virou a partida com 2 gols do Mazinho Lima. Você fez aquela partida. Era o jogo da Rede Globo. Era brasileiro? Era o Campeonato Brasileiro. Em 2005 será? Foi uma das últimas. O nome Mazinho Lima eu lembro. Um canhotinho. Sim. Camisa 10 na época lá do Fortaleza. Foi um jogo muito bacana. O Castelão tava lotado. É muito... Você lembra assim do Fortaleza na Série A naquela época? Lembro, sim, lembro. Vagamente. A gente vai lembrando das coisas, né? Assim, não lembro, Mazinho Lima, por exemplo. Eu falei pra ele, era um canhotinho agora. Ele quer me pegar, né? Então a gente sempre lembra, assim. Porque aquilo que eu estou te falando de você gostar de futebol. Quando você gosta de futebol, independentemente do que você faz na tua vida, você vai acompanhando. Então você pega, assim, os campeonatos. O que a gente tem de memória afetiva são as coisas mais antigas. Então, sabe, o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, o Vitória, o Sport, o Náutico, o Santa Cruz. Pô, Santa Cruz você não era nem nascido, Santa Cruz foi semifinal de Campeonato Brasileiro, entendeu? Então você vai lembrando dessas coisas assim. E é sempre legal lembrar. Depois você começa a trabalhar, porra, é um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro. Mazinho Lima. O Mazinho Lima é um jogador de futebol. Agora, do que ele vai falar? O Mazinho Lima vai aparecer aqui, ele vai mostrar um gol do... Fiquei esperando para ver se o Mazinho Lima ia aparecer. Mas aqui é muita coisa. E Kleber, você está aí há muito tempo nessa tua carreira. Você tem algum momento assim marcante que você diz assim, essa foi a narração, essa foi a reportagem, essa foi a coisa que marcou assim, a minha carreira? É difícil, cara, porque é assim, eu acho que tudo que você faz é legal. Tudo que você faz é legal. Então, assim, pô, a primeira reportagem que eu fiz em São José dos Campos, pensando só na TV Globo, que eu fiz lá na TV de São José dos Campos, que era uma reportagem de 2 brasileiros que iam participar do Rally Paris-Dakar. Então eu fiz aquela reportagem, mandei para São Paulo e entrou no Globo Esporte Estadual. Pô, isso para mim é inesquecível, entendeu? Aí você vai andando. Aí o São José, naquele ano, 89, no ano seguinte, que a televisão começou, foi vice-campeão paulista. Então, pô, você lembra das coisas? Pô, ali o Juninho jogava lá, o Juninho que foi seleção, era back central da Ponte Preta, depois do Corinthians e tal.
e entre outros jogadores. Então você lembra. Agora, pô, primeira Copa do Mundo, eu fiz a primeira Copa do Mundo narrando o jogo no Brasil, eu não fui para a Itália. Mas pô, foi legal pra caramba. Um pouco antes eu narrei um jogo, um amistoso Uruguai e Inglaterra com o Chico Anísio de comentário. Eu vou esquecer que o Chico Anísio comentou um jogo comigo e depois fez a Copa do Mundo com a gente, entendeu? Aí vão vindo as coisas, a primeira Copa que você vai, a Olimpíada de Barcelona, assim. Mas não tem, assim, é muito, muito gostoso. Um jogo que eu vou lembrar sempre que eu fiz foi o jogo de 2010 na Copa da África, Uruguai e Gana, que era um jogo que ninguém dava nada, e aí no fim do jogo tem o pênalti do Suárez, que ainda não era o Luiz Suárez que ele é hoje e tal, mas já era um jogador importante. Ele tira uma bola com a mão, 13 do segundo tempo da prorrogação, pênalti, o Dia bate para fora, o jogo vai para decisão, o Suárez é expulso, o Uruguai se classifica. E aí o jeito que você pega o lance e tal, tem algumas coisas que marcam, assim. Mas assim, eu não sou muito de fazer, que esse é gozar, né? A gente pergunta isso, eu vou perguntar para ele de um jogo que marcou. E aí a gente mesmo não lembra da gente, né? E se o cara não responde, a gente acha que o cara tá de má vontade. E Cleber, pra gente já ir dando uma finalizada aqui no nosso papo, queria que tu deixasse um recado para essa galera que tá querendo começar nessa carreira de jornalista, de jornalista esportivo, que quer se meter com esse negócio de informação, que o negócio é puxado mesmo, né? A primeira coisa você tem que gostar muito, tem que gostar de apurar, de ouvir, tem que gostar de falar e de ouvir, não pode gostar só de falar. Não pode gostar só que a sua opinião seja a certa, né? Hoje em dia a gente tem uma tendência a dizer e não dar bola para o que o outro fala. Então assim, essa nossa profissão é basicamente ouvir um, ouvir outro, tirar suas conclusões. Nós temos hoje muita opinião, mas a base de tudo continua sendo a informação que você tem, para a partir dessa informação você formar um raciocínio, uma opinião, que não seja só pelo seu gosto pessoal. Lógico que o gosto pessoal tem sempre uma importância grande em qualquer coisa que a gente faz, na camisa que a gente escolhe, no jeito que a gente corta o cabelo, mas você precisa ter uma informação adequada para que você forme a sua opinião e não seja apenas seu gosto, só o seu gosto pessoal. Então tem que gostar muito. No caso do esporte, você tem que, obviamente, gostar de esporte pra caramba, conhecer um pouco de todos os esportes, ter uma noção básica, porque é uma vida que você passa quase todo fim de semana fora de casa, né? Você não tem assim a vida normal das pessoas, mas é uma coisa super legal, super interessante. No caso do jornalismo, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com os interesses, com as tais das notícias falsas que viram de vez em quando verdades que não são de fato verdadeiras, mas assim, é gostar muito, é saber que é uma vida dura, não é uma profissão de rios e rios de dinheiro rodando e entrando no bolso de quem trabalha, não é uma profissão de um mercado que você, não quero mais trabalhar aqui, vou trabalhar ali, trabalha no mês seguinte, no dia seguinte, como é a vida hoje em dia, como é o mercado hoje em dia, mas que para quem gosta, para quem for afim, que é uma profissão saborosa, é uma profissão que tem rotina, mas a rotina pode toda vez apresentar alguma coisa diferente. Isso eu acho que é super agradável. Bom, Cleber, para a gente realmente encerrar isso aqui, o Fortaleza teve dois momentos muito bacanas na Série C do ano passado, que foi o ano do nosso acesso, né? Um foi o pênalti do Bruno Melo no Castelão, Castelão lotado aqui, cheio de torcedor do Fortaleza, mais de 40 mil pessoas. E um outro foi o jogo lá em Juiz de Fora contra o Tupi, que foi a defesa do Marcelo Boeck, que muitos torcedores aqui julgam como a defesa do acesso. E todo mundo te conhece como narrador, né? Então a gente vai ter que pedir esse favor para você, tá bom? Tá bom, solta aí. 25 minutos, segundo tempo, Fortaleza 1-0. É uma boa vantagem para o jogo de volta em Tupi. Quebrando um tabu aí de 8 anos sem ganhar uma partida de jogo eliminatório. Vai para a cobrança de pênalti Bruno Melo, um dos principais nomes do time, um dos xodós da torcida. Se faz o gol, é uma vantagem gigante para o Fortaleza lá em Tupi. Partiu Bruno, bateu pro gol! Bruno Melo, gol do Fortaleza! 2-0, encaminha bem o jogo de volta. Sensacional. Agora eu vou fazer o jogo de lá. Esse gol do Fortaleza eu lembro do Mazinho Lima, viu?
São os minutos finais do jogo em Juiz de Fora, 1-0 Tupi, o Fortaleza se segura para não levar para os pênaltis. E vem o time de Minas, bate pro gol, Marcelo Boeck! Espalma Marcelo! Isso é gol de goleiro! Isso é gol de classificação! Segura Marcelo, manda para fora! 1-0 é do Fortaleza! E bom, você curtiu aí a narração do Kleber Machado, né? Em 2 momentos bacanas. Pô, eu não vi o lance, eles que vão editar, hein? Se eles editarem errado, a culpa é deles. Então, Kleber, eu agradeço muito a tua presença aqui na TV Leão, tá? É uma coisa que enriquece muito a gente, enriquece muito a mim, que estou começando nessa carreira também. Então, muito obrigado a você, todo sucesso do mundo, mais sucesso ainda para você, né? Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Isso aí é uma outra novidade muito positiva dos clubes brasileiros, as televisões dos clubes, contando a história do clube, contando o dia a dia do clube, os ídolos do clube, isso é muito legal. A TV Leão está aí mostrando o Fortaleza, e o Fortaleza está aí num ano importante, numa caminhada que vai ser dura, mas é isso aí, está se preparando para encarar uma Série B e de repente em 2019 o Fortaleza está de volta à Série A do campeonato. Boa sorte para todo mundo, um grande abraço. Por que não, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso papo com o Kleber Machado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.